E aí, para todos os alunos da turma 103 e 104, como eu fiquei de passar para vocês aí a explicação do conteúdo que nós estaremos vendo, eu prefiro, como vocês mesmos sabem, né, passar esse conteúdo utilizando um quadro, né, para que eu possa fazer os esquemas como eu sempre faço. Porém, gente, como não houve possibilidades de estar fazendo isso, porque eu ainda não tenho quadro, então eu vou estar usando o próprio livro de vocês e vou falando das páginas. Então, começando lá pela página 39, Vida e Energia, primeiro nós vamos falar um pouco sobre a organização dos seres vivos, como eles se organizam, né? Então nós podemos estudar a vida de um organismo e começando por aquelas divisões que existem, né? Para organizar e distribuir direito cada função e como é que como eles se comportam no nosso planeta. Tá bom? Então, para começar, aí, nós falamos primeiro lá dos átomos, né? Aí os átomos vão formar moléculas, como é o caso da molécula de água, por exemplo, H2O, né? Então são átomos de hidrogênio e oxigênio, formou a água são moléculas, e moléculas, água e mais outras moléculas, como o próprio carbono, como as proteínas, os aminoácidos, vão formar as células. As células vão formar os tecidos, né? Lembra que a gente falou lá dos tecidos? Os tecidos, né, que estão organizados aí, por exemplo, formados por células, né, por determinadas células e responsáveis por determinada função. Depois dos tecidos nós vamos ter a formação dos órgãos ou do órgão, que é a estrutura formada por um conjunto de tecidos que exerce uma determinada função. Esses órgãos também, quando juntos, vão formar os chamados sistemas, né? Eu dei um exemplo na época, você lembra que eu falei, vocês lembram, né, que eu falei com vocês sobre o sistema cardiovascular, sistema digestivo, né? Então, o sistema, que é um conjunto de órgãos, também realizando uma determinada função. Depois nós temos o organismo, né? Esse organismo que é o indivíduo formado pelo todo o conjunto de sistemas. Nós, por exemplo, seres humanos, somos um organismo, porque nós temos vários sistemas: sistema digestivo, sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema endócrino e por aí vai. E esse organismo, quando eu tenho mais de um, tenho 2, 3, 10, centenas, milhares de organismos, eu tenho uma população. Lembrando que essa população são de organismos de uma mesma espécie, por isso eu chamo de população, mesma espécie. Quando eu tenho várias espécies em um determinado espaço, uma determinada área, eu tenho as chamadas comunidades ou comunidades biológicas. Então, as comunidades biológicas são populações que habitam uma determinada área. E essas comunidades elas vão formar os ecossistemas. E o que são os ecossistemas? Um conjunto de seres bióticos, que são seres vivos, né, que são populações, onde eu tenho ali populações diferentes formando as comunidades biológicas, e tenho também os fatores abióticos, né? Ou seja, o próprio solo, a água, o ar atmosférico, né? Os processos químicos que acontecem como, por exemplo, o clima, evaporação, processo de condensação, tudo isso aí entra no que nós chamamos de fatores abióticos. Então, fatores abióticos, A de não, né? Então, abióticos, fatores que não têm vida. E fatores bióticos, fatores que têm vida. Todos os seres vivos. Plantas, seres vivos, os animais, as bactérias, até os vírus, nesse caso, vão estar entrando aí como fazendo parte dos fatores bióticos, tá bom? E a biosfera terrestre. O que é a biosfera terrestre, então? É toda a parte do nosso planeta aonde há vida. Onde há vida, eu vou chamar de biosfera terrestre, tá? E isso é aquela gravura, isso aí que eu acabei de falar, é aquilo que está lá na página 40. Aí na página 41 nós começamos a falar sobre biosfera, ecossistemas, comunidades e populações. Então nós acabamos de entender aí, né? Então nós já sabemos, por exemplo, que a biosfera é onde existe vida. Ela é chamada de biosfera porque nós vamos ter ali algumas diversas camadas recebendo esses nomes de esferas, que é círculo, né? Ou parte redonda, ou parte circular, né? Então nós temos a litosfera, que é a parte rochosa, a hidrosfera, que é a parte onde eu encontro água líquida no nosso planeta, e a atmosfera, que é a parte onde eu tenho as camadas gasosas, né? As camadas de gases do nosso planeta. Fatores abióticos. Tudo pode ser físico, químico ou geológico, né? Como a água, o solo, a luz, o calor, substâncias químicas, entre outros. Fatores bióticos, um conjunto de seres vivos.
Isso aí o que está dizendo para a gente lá na página 41. Então, por exemplo, nessas transformações nós podemos observar numa vegetação ao longo dos meses, né? Então esses processos todos, por exemplo, eles ocorrem e tem que ocorrer porque para que haja um equilíbrio ecológico. As estações do ano, por exemplo, né? Primavera, verão, inverno e outono. Então elas são necessárias, são essenciais. Por exemplo, estamos agora no outono, mas ela é necessária, né? É preciso que haja essas estações dessa forma. Aí lá na página 42 a gente dá continuidade falando sobre o que é isso então que a gente está fazendo. Nós estamos estudando aqui a ecologia. O que é ecologia? É o estudo da casa, ou o estudo do nosso planeta Terra, tá? Nós chamamos de ecologia. Então quando nós temos, por exemplo, várias populações formando essa comunidade biológica, nós também vamos falar um pouco sobre o nicho ecológico. O que é o nicho ecológico, então? É todas as características, né, de sobrevivência, de reprodução, que interferem nesses indivíduos. Nós chamamos de nicho ecológico. É como se fosse a sua forma de sobrevivência, como ela se reproduz, como ela se alimenta. E nós falamos também do habitat. O que é o habitat? É onde eu encontro determinado indivíduo. Por exemplo, quando eu falo de um indivíduo aquático, é um indivíduo, por exemplo, que vive na água. Então, o habitat dele é um habitat aquático, né? O peixe, por exemplo, é um indivíduo aquático que vive na água. Tá bom? Quando nós vamos aqui agora para a página 43, aí aqui na página 43 nós vamos falar um pouco sobre transferência de matéria e energia nos ecossistemas, tá? Então, falar um pouco sobre as transferências de energia nos ecossistemas. Então, cadeia alimentar. Todos aí já ouviram falar nessa palavra, não já? Cadeia alimentar, teia alimentar. Nós vamos começar por cadeia alimentar. Então, lá na página 42, né? Isso. Na página 43, nós temos um exemplo de uma cadeia alimentar. E a gente vai trabalhar, então, os níveis tróficos dessas cadeias alimentares, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, nessa cadeia, uma planta, né? Nós temos aqui uma planta, nós temos o gafanhoto, o sapo e a ave de rapina. Então, a planta, por exemplo, ela é um ser autótrofo, produz seu próprio alimento. E ela é o produtor dessa cadeia. Aí nós temos o gafanhoto, o sapo e a ave de rapina, que são seres heterótrofos e são consumidores nessa cadeia alimentar. Então nós temos consumidor primário, que é o gafanhoto, que é o primeiro consumidor, ele é um herbívoro. Depois eu tenho o sapo, consumidor secundário, que se alimenta desse gafanhoto. Depois eu tenho a ave de rapina, que se alimenta do sapo, que se alimentou desse gafanhoto. Então ele é consumidor terciário. E os níveis tróficos como funcionam? Então o primeiro nível trófico é o da planta. Mas como que a planta consegue produzir seu próprio alimento? Então ela faz isso através do processo muito conhecido, que é o processo de fotossíntese. Esse processo vai conseguir transformar a luz solar